CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados aqui na CBN para falar desse assunto que a gente gosta muito, né? São as máquinas que se movem sobre rodas. Segundo o Valdir, agora faz 27 graus aqui na nossa capital, um clima ameno, tranquilo, tá dando essas chuvinhas, né? A temperatura tá gostosa, né? Eu acho que tá bom. Tá beleza aí, Ferraz? Quem tá me acompanhando aqui, meu parceiro Sérgio Ferraz, da SF Caminhonetas, né, e Veículos, um cara muito bom, que sabe muito de carro e nos acompanha nesse papo. Esse dia eu estava até circulando numa concessionária, e uns amigos lá da Percal mandaram um grande abraço, o Fábio mandou um grande abraço para você. Dá um abraço naquele menino que ele é de ouro, beleza? Como é que tá aí, tudo bem? Fala, moçada, como é que tá mexida, gurizada? Bom dia a todos, bom dia ouvintes da CBN Motors, bom dia, Paulo. É isso aí, vamos para cima, mais um dia. Forte abraço. E tá bom. E assim, a gente tá vivendo hoje um dia para mim especial porque amanhã é um dia muito mais especial. Amanhã é o dia da gente ter o nosso sentimento cívico aflorado, a gente comparecer na urna e escolher o nosso candidato. E por que isso é importante? Nesse preâmbulo das notícias automotivas eu não podia deixar de falar sobre isso, né? Porque quando a gente está falando de automóvel, a gente fala de asfalto, a gente fala de sinalização, a gente fala de ciclovia, fala de transporte coletivo. E por onde passa isso? Pelos nossos gestores. E os nossos gestores estão lá, né? Onde a gente vai agora botar quem a gente vai renovar, vai chancelar para estar no comando da nossa cidade e quem a gente vai escolher de novo. Não vou fazer propaganda nem para A nem para B e nem falar mal de A, B ou C, né? O que eu quero só é que você que está me ouvindo faça essa sua análise que dá tempo. Quem está lá ou quem quer estar lá, como é que essa pessoa tem ficha limpa? Essa pessoa ela tem um compromisso. Como a gente está falando aqui de automóvel, né, Ferraz? A gente precisa puxar para o nosso lado. E o automóvel, o transporte, faz parte do nosso cotidiano, né? A gente precisa ir e vir. Hoje um pouquinho menos por causa da pandemia, né? Tem gente que está só ficando, mas as pessoas precisam ir e vir. E quando a gente faz isso, né, a gente percebe, por exemplo, a qualidade do asfalto. Eu sempre falo, ou a gente está num buraco ou a gente está num calombo. Esse dia eu vi alguém remendando um buraco na minha rua, chovendo. Quase eu comparei para perguntar, é uma técnica nova você fazer asfalto com chuva, né? Porque vai estragar, né? E quem está pagando por aquele asfalto somos nós, né? Então, gente, é necessário que você realmente faça essa análise, escolha direitinho, tá? Porque aí você pode reclamar. Ô Paulo, e com a carga tributária que a gente tem no Brasil, era para esses asfaltos serem impecáveis, né? Cara do céu. A gente paga IPVA, paga licenciamento, paga uma porrada de impostos, enfim, mas eu acredito que isso ainda vai mudar. Vai mudar. Eu tenho fé. Esses tempos eu fui na Argentina, antes da pandemia, e aí como é que são as coisas, né? Cheguei lá no aeroporto lá de Ezeiza, que é um pouco mais longe, e aí de noite, né? Eram os voos atravessados, e aí eu peguei uma rodovia boa, né? Na Argentina o asfalto realmente é muito bom, e eu vi obras de asfalto. E você vê que aquele asfalto que se viu, o cara faz aquela obra, parece um curativo, né, cara? Com a borda certinha, aquele remendo tal. Tudo. Aí eu falei pro cara, os caras estão trabalhando aqui. E detalhe, o evento começava na segunda, eu cheguei no domingo na madrugada. Era um lançamento de um carro da Toyota e tal. Aí eu falei, puxa, os caras estão trabalhando aqui domingo de madrugada. Ele falou, não, aqui só se trabalha nesse horário. Eu falei, cara, não acredito. Por que lá no Brasil tem que trabalhar no horário do expediente para atrapalhar todo mundo? Verdade. Né? É para o pessoal ver as obras? Tudo do contra. Então, rapaz, assim, são os alertas que a gente faz, né? E a oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa mudar é agora, não tem outro momento, né? Na hora de votar. É o que a gente pode fazer realmente de efetivo. E muitas vezes as pessoas abrem mão desse direito, desse dever. Vendem seu voto, pessoal do céu. Não pode. Isso aí, ó, o Gameiro, que é o nosso grande parceiro aqui, o Gameiro tá com alergia, tá em casa, lá deve estar nos ouvindo lá. Forte abraço, Gameiro. Gameirão, volta e fica bom logo, viu, bicho? Essa gurizada aí que tem esses problemas aí de alergia é complicado. Bom, mas Sérgio, vamos acelerar, hoje a gente tem dado esse recado, né, para você,
né, que amanhã realmente tem esse compromisso nas urnas, né, faça tudo direitinho. Se você tá na dúvida, tem um monte de dica na internet, você tem que levar caneta, né, tem um monte de coisa aí que você tem que saber para votar. Tem até horário, né, os idosos acho que vão mais cedo. Justamente. Então fica de olho aí para você não perder o bonde, tá? Bom, ô Sérgio, uma notícia aqui, como a gente daqui a pouco tem repórter recebendo, eu vou fazendo de trás para frente aqui, tá? Pra gente pegar aqui sabe quem tá voltando pro Brasil? A última notícia lá da nossa pauta, e que gostei muito de saber disso, é a Ford Transit. Eu vi. Né? A Ford Transit, aquela van, né? A gente sabe que tem outras vans aí que dominam o mercado, a Sprinter, né? Você vende van lá também ou não? Não trabalho com van, é um mercado bem específico, né? Principalmente para transporte, e não é o meu perfil. Mas é um mercado muito grande no Brasil e que estava fazendo falta, né? A Ford ela tem tradição, né, nesse segmento, né? Pois é, eu particularmente gosto do design da Transit, né? Eu acho ela bem bacana. Esse segmento a gente sabe que é dominado pela Sprinter, né? Sim. Que inclusive é a mais cara, mas você vê, o pessoal paga. A Sprinter tem essa coisa da Mercedes, da qualidade, sim. O pessoal paga. Você tem a Ducato também, que eu acho muito legal, você tem a Daily da Iveco. Então, como você falou, é um segmento muito importante, né? Que a gente associa muito a transporte de passageiro, né? E também a pequenas cargas, né? Então é o que a gente chama de VUC, veículo urbano de carga, se eu não me engano, né? Ela não vai ser produzida no Brasil, né, Paulo? Pois é, não vai. Mas vai vir, né? Então ela a princípio vai ser produzida no Uruguai, né? E você vê que assim, aos poucos, algumas produções que teoricamente e antigamente teriam endereço da Argentina, por conta da crise da Argentina, elas estão ganhando outros países aí da América do Sul, tá? A gente ainda não tem motorização, né? As versões que vêm ainda não bateram o martelo quanto a isso, mas a gente sabe que vem e é legal. Eu acho assim, quando a gente tem uma notícia desse naipe, né? Um modelo voltando, e para Ford, daqui a pouco, depois do repórter CBN, a gente vai falar do Bronco. Legal. Né? O Bronco, esse carro. Bem legal. 3 minutos ainda? Então daqui a 3 minutos a gente fala do Bronco. O Bronco é um carro que... Eu não vou pagar spoiler não, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente fala dele. Esse carro, dependendo do preço, gente, aguardem que ele vem forte. A Ford, ela tá muito focada nisso, né? Da coisa dos SUVs, das picapes, e aos poucos ela abandonou a linha dos sedãs, por exemplo, né? Aqui no Brasil, você vê, a gente não tem mais o Fusion e também não tem o Focus. O Focus, né? Que aliás, um dos melhores sedãs que nós tínhamos no mercado. Com certeza. Totalmente injustiçado, né? O Brasil tem algumas peculiaridades aí um tanto quanto contestáveis, né? Em relação a gosto para carro. Mas, né? É o mercado. Você lá na sua loja, você tem também, sim, automóveis, né? Tem algum Focus lá ou não? Não tenho hoje. Eu tinha um até uns 10, 12 dias atrás. Inclusive, esse carro eu deixei com a minha mulher. Lá na loja ninguém tem carro, né? Eu fico com o carro da loja, minha mulher também. E ela apaixonou no carro, né? Eu tinha uma versão SE com câmbio automático. Na verdade é aquele Power Shift da Ford. Mas o carro é fantástico, 178 cavalos, multimídia, banco de couro. É muito durável os carros da Ford. O acabamento da Ford, eu falo que o acabamento da Ford é bom desde a época da Belina. Você lembra que a Ford era o único carro que já vinha com um reloginho aqui em cima? A Belina guia, a Del Rey guia. Cara, Del Rey a Ford sempre foi muito boa nisso, em oferecer, né, uns acabamentos muito diferenciados. E continua até hoje. Se você pegar a própria Ford Ranger, eu costumo dizer que ela é a caminhonete nacional hoje que está mais dentro dos padrões americanos, né, de conforto. Inclusive a cara da Ranger, né? A carona, né? Queria mandar um abraço aqui para o Marcelo Varela, nosso grande parceiro jornalista, está aqui também. O Djalmir da California Toys. Você curte miniatura, Ferraz? Eu curto, eu tenho uma coleção lá, inclusive. Então, esse meu amigo, o Djalmir, ele é o dono da fábrica California Toys. E ele vai falar com a gente aqui no programa também. Muito bacana. Eu tenho coleção de lata de óleo, tenho coleção de miniatura. E tem mais umas coisinhas lá. Agora que você for lá, você vai ver. Legal. O Zeca lá do Rio de Janeiro tá aqui com a gente, né? Esse outro cara que um dia eu trago para conversar conosco aqui.
Tá? Então, porque tem muita gente bacana nesse Brasil que pode conversar com a gente. O papo é sempre bom. E o Zeca tem aí, né, um cara que fala de carro aí muito bacana também. Pessoal, estamos indo para o repórter CBN, tá? E a gente volta. Fica conosco, e daqui a pouco eu vou falar do Ford Bronco. E ainda hoje você vai saber os preços da nova Toyota Hilux e também saber a história da Kombi da Porsche. A gente já volta. Bom, estamos de volta, né? E agora para falar de um assunto que a gente gosta de SUV, mas assim, Ferraz, eu não sei se você vai concordar comigo. Quando eu penso em SUV, o que eu imagino? Isso aqui é um SUV. Na minha cabeça, SUV tinha que ser parrudão, de preferência um chassizão ali embaixo, 4x4 mais alto, com capacidade de off-road. Aí a gente foi dando uma amenizada nos SUVs, e eles viraram esses carros urbanos que a gente tem, que nada mais é do que um carro que às vezes não é nem mais alto do que o outro, né? Mas ele tem uma concepção que a pessoa fica só um pouquinho mais altinha, e essa carroceria meio, quase que 2 volumes, né? É o cofre do motor, e você tem ali a parte do motor e da cabine porta-malas integrado, né? Mas enfim, eu quando penso em SUV, quando eu faço as minhas viagens, você tem o teu bordão, né? Das minhas frases é o seguinte: para que serve um SUV se não for para te levar num lugar legal? Então você tem um SUV para andar na cidade, na boa, eu vou de hatch, eu vou de sedã, não preciso de um SUV para andar na cidade. Por mais que eu goste de, né? Somente as pessoas que têm menor estatura, e geralmente a gente associa isso com as mulheres, né? Gostam de andar numa posição um pouco mais alta. Mas na boa, eu acho que SUV para mim tem que ter capacidade off-road. E aí a gente vai falar de um camarada, né? A gente estava falando aqui durante o Repórter CBN sobre a Ford. A Ford é uma marca americana, gosto muito, né? Meus filhos, não sei se você tem essa percepção, você que é um especialista em caminhonete, meus filhos quando vê a Ranger, falou, pai, essa tem cara de caminhonete. Sim. Né? Sim. As outras ficaram meio assim com cara de SUV. Eu falo, para quem tá no mercado nacional e quer ter uma caminhonete americana, a Ranger é o mais próximo do que você vai encontrar no mercado americano de caminhonetes. Não tenha dúvida em relação a isso. Olha que colocação legal do Zeca, né? Boa, PC. Temos muitos crossovers, né? E poucos SUVs. Porém, o consumidor adora ser enganado. Zeca, é quase isso, tá? E já vou aproveitar para mandar um abraço aqui para Cláudia Karsug, né? E para o seu pai também, que para mim é um ícone do jornalismo automotivo brasileiro. E para o meu amigo Alexandre Fontoura, né? Que vai vir falar com a gente sobre o Rally dos Sertões. Esse cara tava lá no Rally dos Sertões. Legal, hein? Equipe Pantaneiros. Ô, Alexandre, fica pronto aí, tá? Porque inclusive os que vos falam aqui, estaremos juntos aí em breve nos Sertões, mas é um outro papo. Com certeza, né? Então assim, SUV, velho, pra mim ele tem que ter essa parada de você pegar um carro, não é uma caminhonete. Na essência dele, ele nasceu assim, né? E ao longo dos anos as montadoras foram entendendo que o povo se agradou desse modelo e foram modificando aí até a gente chegar em algumas aberrações aí que tem no mercado, que nada mais é do que o próprio carro hatch, né, com uma configuraçãozinha um pouco diferente e o dobro do preço. Foi uma forma que as montadoras encontraram para faturar. E como a gente já conversou, o brasileiro tem uns gostos meio estranhos, né? E acabou que emplacou, né, esses modelos. E aí você teve a morte anunciada aí, né? As peruas não tem mais, né? Os hatches estão sempre aí na berlinda, né? Vendendo pouco, porque os próprios carros sedãs caiu muito volume de venda. Então Mas aí a gente volta para uma questão também que a gente estava conversando no início sobre política, né? Eu falo que as próprias malhas rodoviárias nossas impossibilitaram de termos carros sedãs. Você se imagina rodando com um Fusion aqui em Campo Grande hoje, por exemplo? Meu Deus do céu. Um carro que é muito baixo, muito pesado, não tem como um pneu aro 18 que você vai cortar nesses buracos. Então, assim, ficou impossível mesmo da gente, né, ter carro baixo. Ou seja, só para reforçar isso, o que acontece? Quando a gente fala de asfalto, não é só porque a gente gosta de reclamar. Cara, você estraga seu carro, você aumenta o consumo de combustível e você diminui a vida útil dos componentes mecânicos do carro. Então, asfalto ruim, gente, isso interfere diretamente no seu bolso. No seu bolso e na sua saúde. E muito. Porque quando você pega um asfalto lisinho,
Cara, você tá vindo naquela buraqueira, né? Você entra num pedaço lisinho, né? Num dos poucos pedaços de bom asfalto aqui na nossa cidade. Quando você no asfalto novo, você, puxa vida, cara, acabou o barulho do carro, né? Você roda suave. Gente, já pensou se você conseguisse andar assim o tempo inteiro? Tá? Vamos brigar por isso. Mas vamos falar do Bronco. O Bronco, esse carro que a Ford lançou e virou marca, né? O Bronco é um carro, que tem da década de, se eu não me engano, 60, 50, é um carro muito antigo na sua essência, né? E aí a Ford, de olho, a gente já falou aqui que a Ford ela tá muito focada em picapes e em SUVs, ela focando nesse segmento, relançou o Bronco, né? O Bronco como ícone. Então ela lançou duas versões. O Bronco, né? O Bronco mesmo que a gente está falando, que é um 4x4 legítimo, que briga ali com o Wrangler, né? Só pra gente ter o naipe dessa criatura. E o Bronco Sport. O Bronco Sport seria um SUV, né? Um pouco mais amistoso, eu diria, mais amistoso assim, mais urbano, mas ainda mais com urbano, capacidade off-road, né? E esse carro começou a ser produzido no México. E por que isso é importante? Quando a gente tem um carro que é produzido no México, você já vê o trieiro dele vindo para o Brasil, né? Então, ele primeiro já começa a ser vendido agora no mês que vem no mercado Yankee, né? Lá na terra do Tio Sam, para os americanos, e depois ele chega aqui para a gente, provavelmente no ano que vem, como uma opção entre os SUVs desse andar um pouco de cima. A gente sabe que tem o grosso do mercado, né? Onde flutuam ali o Nissan Kicks, o Creta, o Renegade e vários outros, não vou nem lembrar de todos agora, o T-Cross. Esse daí, o Bronco, ele viria para brigar ali naquele andar um pouco de cima, onde está o Compass, onde está o Território, onde está o Equinox, essa turma aí, tá? Talvez ele já até pegaria uma beirinha aí com uma Evoque, com alguma coisa nesse sentido aí, na faixa de 200 mil aí, né? É assim, o que a gente tem de preço? Lá nos Estados, esse carro que vai chegar nos Estados Unidos, ele custa entre 30 e mais ou menos, entre 26 mil dólares e 32 mil dólares. Numa conversão direta, a gente sabe que ainda tem taxa de importação, aquela coisa toda, ficaria aí na casa dos 140 e 180, onde está o Compass, né? O Território que a gente falou aqui já está batendo uns 200 mil, né? A versão titânio. Então, e o legal desse Bronco é que ele realmente tem uma suspensão, é um carro 4x4. Sim. E ele encara o trecho, né? Então aí talvez a gente voltasse lá naquela essência que a gente está falando do SUV, tá? Então é uma boa notícia, vamos torcer para que ele realmente chegue aqui no Brasil, né? Chegar vai, a gente tomara que e tem gente já apostando que vai ficar bem mais caro, né? Mas vamos ver, né? Eu também acredito que ele vai vir bem acima dos 200 mil, mas vamos ver, tem que vir, né, pra gente acompanhar. Eu apostaria aí em 150 na versão de entrada, né, e 200 mil realmente a versão mais topo, porque o Compass, se a gente for pegar o Compass mais equipado, tudo bem que a diesel já passa de 200 mil muito fácil. Mas a gente nunca viu um carro vir no mesmo preço que custa no mercado americano, então ele não vai vir na conversão direta. Você pode, tudo bem que se fosse uma importação independente, ele seria o dobro. Numa importação oficial, ele vai vir uns 50%. Mas como 60%. É México, né? Como é México, então tô achando por ser ainda que... E assim, e se a gente analisar, o carro tem que vender, né? Não adianta ser muito bom se tiver só porque o próprio, eu acredito que a Ford, na questão do Território, ela já errou nos números. Se esse carro fosse mais barato, ele emplacaria bem no Brasil. Pois né? Rapaz, eu fiz uma viagem com esse carro. Que carro show, cara. Sim, fantástico o carro. Não, cara, assim, e o espaço que o carro tem, ele tem muito mérito, Agora, vamos ver como é que ele vai ficar nessa garagem da Ford, né? Se você tiver, a gente sabe que possivelmente um modelo aí para, não sei se substituir, mas ficar um pouquinho acima do EcoSport, né? Que o pessoal fala muito do Escape ou outras plataformas aí para dar um upzinho no SUV da Ford, já que a Ford está focada nisso. Né? A Ford precisava trazer um SUV para competir com a SW4, com a Trailblazer. Pois né? Tinha o Edge, né? Mas o Edge também ficou muito caro, né? Mas o Edge, uma versão diesel, um carro né? diesel que pudesse vir, um Explorer diesel,
uma Expedition, alguma coisa desse sentido aí. Rapaz, esses tempos eu testei uma Explorer antiga do amigo meu, 92 ou 94, do Gabriel Chelotti. Que carro bom, hein? E era uma versão rara, Sport, 2 portas, estava muito bacana. Eu conheço. O Chelotti é uma fera, né, cara? É. De vez em quando ele entra aqui com um pseudônimo aqui e começa a conversar com a gente. Eu aluguei uma Explorer um tempo em Orlando, e em Nova York eu fui e aluguei uma Expedition de 8 lugares. Nossa, motor é uma V8. nave, né? Puta É uma nave. que pariu. É muito legal. É muito top, muito top. Bom, é isso, gente. Ó, vamos esperar realmente que o Bronco venha, né? Eu acho que é um carro muito legal. Eu acho que ele vai entregar bastante aí no mercado. E a gente sabe que tem espaço nessa garagem da Ford, com certeza. Ah, e ainda tem pessoal perguntando aqui no meu WhatsApp. E o Bronco mesmo, né? O Bronco, né? Esse aí vai demorar um pouquinho mais. Tanto que lá nos Estados Unidos ele começa a ser ele só vai começar a ser produzido o Bronco 4x4, aquele, né, que tem 2 e 4 portas também. Ele começa a ser produzido em março do ano que vem, e as entregas para os americanos é só em junho. Então eu acho que esse aí só deve chegar aqui no Brasil em 2022, porque esse carro deve ter uma procura louca. Esse vai ser só por importação independente, esse carro. Rapaz, eu tô na minha dúvida aqui. Assim como acontece com o Mustang, né, se a gente fosse fazer um Mustang, a Ford não vai trazer. Eu acho que esse tipo de carro, pelo mercado globalizado que a gente já tem hoje, você pode ter um carrinho desse assim, pô, eu vendo pra você, tá? Eu vendo. A Ford, como ela fez com o Mustang, né? Então, e a gente sabe que, pô, você, por exemplo, é um cara que seria um sério candidato a trazer um por importação independente. Sim. Né? Um dia eu quero conversar sobre isso com você, aí eu vou te entrevistar. Como é que funciona essa coisa de, pô, eu quero um carro X ou Y, eu quero um Escalade lá que você estava falando, eu quero como é que eu trago esse carro para cá? Mas é tranquilo de trazer, tá? É burocrático, como tudo no Brasil, porém é possível e não é demorado. O bolso é o seu limite, né? O bolso, não, ele não é só o bolso, é o seu imposto de renda, porque você não adianta você ter o dinheiro se você não tiver declarado, origem, tiver né? Ele declarado, tudo certinho, senão não traz. Pessoal, isso é o princípio básico do bom cidadão, né? Não adianta você ter grana se você não tem origem do seu dinheiro. Meu irmão, na boa, uma hora... E não tem jeitinho, tá, Paulo? Importação é preto no branco. Bicho, que fique um recado para os incautos que acham que esse Brasil não tem mais dono, né? Uma hora, a Polícia Federal ou a Receita Federal vai bater na tua porta. Tá? Então, gente, faça a coisa certa, tá? Por que eu tenho que declarar? Por que eu pago imposto? E aí eu vejo o cara lá, pô, andando de carrão, tá? Eu falei, velho, de onde vem isso? Entendeu? Uma hora a conta chega. O que nós temos que brigar, eu acredito que isso é um papel de todos nós cidadãos, é que a carga tributária baixe. Isso aí não tem dúvida. Claro, né? Mas não justifica os meios, não justifica os fins, né? A gente não pode... Paga imposto e reclama. Aí a gente vai estar conversando, beleza. Falando também de novidade, tem uma boa aqui, a gente estava falando de SUV, né? E, pô, você sabe que lá na tua loja, o SUV deve ser a estrela do showroom, né? SUV e caminhonete é para onde todo mundo olha. Mas, assim, os hatches, os sedãs, eles vêm ganhando, tem novidade também. E a Honda anunciou que vai trazer o City Hatch, né? O Honda City, a gente sabe que é um sedã, tá? Um sedã de qualidade e tal, e tem uma geração nova. Então, no dia 24 de novembro, agora no mês que vem, agora, né? Semana que vem, tem aí a apresentação desse carro mundialmente. E legal, ele vai ser produzido em Tirapina, interior de São Paulo, na fábrica da Honda. Então vai ser produzido lá para o mundo. É uma versão aí hatch, né? Desse carro dessa nova versão. Será que a Honda vai utilizar da mesma estratégia que a GM utilizou na questão do Onix hatch, Onix sedã? Tirou o Prisma, vão tirar o Fit, será? E como é que... O Fit eu acho que não sai. O Fit eu acho que ele fica ali porque... sabe aquela história do... Pô, eu quero agradar o meu cliente, né? Então eu tenho o Fit, aí eu tenho o City, aí eu tenho o WRV, eu tenho... Então, assim, deixar o cara... Esse WRV, ele não emplacou no Brasil. Esse carro, será que eles vão tirar ele? Eu nem sei se produz esse carro? O WRV, que é originário do Fit? É aquele que é um
um crossover, Não, foi lançada a versão nova há pouco tempo. Eu vi que tem alguma coisa para substituir esse carro. Não, eu vou te falar, ele tá vendendo bem, inclusive. Dentro da linha, ele é o SUV mais em conta da Honda. E por que a gente fala SUV? Vamos obedecer o protocolo, né? É igual o Kwid da Renault. É SUV. Ué, porque o Inmetro, né, que é o instituto aí que qualifica isso pelas medidas, ele é enquadrado como SUV. Entendi. Você concordando ou não, vale o que está lá no papel. E aí o WRV é um carro que ele entrega muito, viu? Eu tô até para pegar uma viagem para fazer com esse carro, pegar um carro desse para fazer uma viagem, e eu achei muito legal. Pra você ter uma ideia, meu filho mais velho, ele tem 1,94 m. Eu dirigindo o carro, botei o banco na minha posição e ele foi atrás de mim. Você acredita que ele estava ali confortável, não raspava a cabeça, não raspava nem a perna no meu banco? Caramba! Então, assim, esse conceito que a Honda fala, né? É o máximo para o homem e o mínimo para a máquina. Legal. O cofre do motor é pequeno, se você observar a geometria ali do motor da Honda, ela é até um pouquinho inclinado, assim. Então você tem um cofre do motor pequeno e um habitáculo gigante, cara. Então é um carro que é bacana. E o bom da Honda é durabilidade, né? Uns carros com manutenção muito barata. Credibilidade, né? Eu acho que... Honda, Toyota. Os japoneses em geral, Nissan e Suzuki, eles são carros duráveis, carros que não... com credibilidade. A Nissan, inclusive, que tá aí com... A gente tá até testando aí o novo Versa. Ah, é? E o novo Versa, assim, ele veio com muita qualidade, né? O Gameiro até comprou um. Comprou, ele falou que ia comprar, né? Comprou, gostou, testou o carro, gostou tanto que comprou. Que legal, né? Isso é um carro bom. E assim, o que você tá falando... Pra convencer jornalista, o carro tem que ser bom, né? Porque tem que ser bom. Tudo que é carro, o cabra anda, experimenta, testa. Então tem muito parâmetro, né? Do que é bom e o que não é. O cara comprar pro uso... Eu já não tenho carro, assim, eu tenho um carro, né? Um carro antigo, tudo, de 2010. E fala assim, por que você não quer? Toda hora a gente tá testando um carro, né? Então... Vou vender um carro pro Paulo hoje aqui, inclusive, tá, gente? Vocês aguardem, que depois eu vou... Pois é, trouxe ele aí, aquela Pajero? Tá lá na loja. Então, eu gosto muito de carros diferentes, sabe? E até as pessoas falam, Paulo, que carro você tem e tal? Como a gente acaba andando em muitos carros... Sim. Eu falei, você tem vontade de ter um carro assim, novo? Eu tenho vontade de ter vários. Mas eu tenho o pessoal pergunta, né, direto essa pergunta, me faz pelo Facebook, pelo Instagram, que carro você tem? Eu tenho um PT Cruiser, né, 2010, é a última série de PT Cruiser que chegou no Brasil, né? Inclusive deram até uma batidinha nele essa semana, tem que levar a arrumar, uma coisinha pouquinha não estragou não, foi só uma amassadinha, coisas da vida. Coisas da vida. E aí, assim, eu gosto do carro, né? Mas é um puta carro. Não, e assim, é um carro diferente, né? Sim. Então, eu já contei essa história aqui, eu fui no lançamento dele lá em Detroit, um carro que me impressionou na época e até hoje me agrada. Mas assim, o carro é um legal, né? E a gente tava falando do City Hatch, é um segmento que vem crescendo também, né? A gente vê, né? Tem espaço pro hatch, tem espaço pro sedã, e os hatches, né? Esse tipo de hatch, a gente tem dois, né? Aquele de entrada do mercado, e você tem os hatches hoje, que são esses hatches mais equipados. Que né? é o que tem maior volume de vendas hoje, inclusive, né? Pois é. As pessoas não querem mais. O brasileiro ele já deu uma mudadinha no comportamento. Já não querem mais aqueles carros basicão, câmbio manual. Você vê que carro duas portas nem se fabrica mais, né? Carro sem ar-condicionado. Eu nunca mais vi um carro sem ar-condicionado sendo produzido aí nas concessionárias. Pois é. O City ele vai brigar ali nessa, como a gente tá falando, né? Com o Polo, Yaris, as versões mais caras do Cronos. O Onix, né? Que também nessa versão que a gente tem aí, você tem o Onix Plus, né? O Plus é o sedã. Você tem o RS, né? O Premier. São carros que entregam muito. Então ele vem exatamente para bater nesse segmento aí. Eu particularmente, eu gosto dos hatches, né? Um dia meu filho estava vendo lá um Golf, né? Ele analisando, né? 19 anos, sangue nos olhos para comprar seu carro. Ele falando do Golf. Pai, o Golf, que carro bacana. Eu falei, show de bola. E vem nessa categoria dos hatchbacks, né? O Golf já tá numa outra vibe, né? Realmente. Sim, é muito legal o carro. Tem algum para vender lá ou não? Não tenho, mas é um carro que não é difícil de conseguir para você, não. Aí, olha o negociante. Tenho boas parcerias nas concessionárias Volkswagen aí, que entra bastante o Golf.
É um carro bacana. É um carro que ele tem um mercado bom. Só tem que falar para ele o seguinte, vou te dar uma dica. Golf tem que ter teto solar, tá? Para vender ele, ter mercado depois. É mesmo? Golf e Jetta. Cara, um papo legal que a gente vai ter aqui, promessa para vocês também. Tava até na pauta de hoje, Tava na pauta, eu vi. A gente como fazer um bom negócio na hora de comprar um carro usado. O que valoriza, o que pega. Sim. Falar de série especial, que às vezes uma série especial é legal, mas às vezes ela também estigmatiza muito o carro, né? A gente fala muito sobre isso, Paulo, inclusive. Pode marcar, vamos falar. Tem bastante dicas que dá para dar pro pessoal. Por exemplo, não dá para comprar um Corolla mecânico. Por mais que o Corolla é um baita de um carro de venda, não vai revender depois, né? O perfil do carro não aceita você ter um Corolla com câmbio manual, entendeu? Então tem algumas dicas aí que a gente passa pro pessoal. As versões top de linha, tem que tomar bastante cuidado também. Muito caro, né? Eles são muito caros e a pessoa acaba optando por comprar um veículo mais novo numa versão intermediária, né? É o caso das caminhonetes, por exemplo, S10 High Country, Ranger Limit. Então toma bastante cuidado. Isso se estende também pro próprio Corolla Altis, onde a pessoa acaba optando por um XEI mais novo. Tá. Ó, papo bom, hein? Vamos pro Repórter CBN e a gente já volta. Bom, pessoal, eu já vou dar aqui meu abraço caloroso pro Ricardo Leme, que é um dos sócios proprietários da Toyota América Latina. Eu sempre brinco com ele. O Ricardo é uma fera aqui da Toyota. E também pro meu amigo Tony Feitosa, que está nos ouvindo, está nos vendo aqui lá de Portugal. Abraços além mares, viu, Tony? Tony foi o presidente do nosso clube de colecionadores de miniaturas. Grande Tony. Tá lá em Portugal comendo pastel de Belém, que só vende lá em Belém, né? O restante é pastel de nata. E também muito bacalhau. Beleza. Ó, pessoal, vamos falar aqui. É uma notícia legal essa semana. Você já imaginou, gente? Você já imaginou, Ferraz, uma Kombi produzida pela Porsche? Eu nunca imaginei, mas deve ser do caralho. Rapaz, é uma Kombi show, né? O que aconteceu? A Porsche, ela carro conceito, né? Ela faz, as montadoras fazem alguns carros conceitos e alguns não são nem apresentados. Esse foi o caso da Porsche. Ela fez 15 carros conceitos e nunca mostrou para ninguém. O carro estava guardado lá nos cofres da Porsche, né? E essa semana que passou eles decidiram mostrar, né, esses 15 carros. Aí tem 3 que assim que a gente viu que se destacam bastante, né? Um é um carro que é inspirado num carro de competição, né? É o 919 Street, é baseado no Porsche Hybrid, né? Que corre Le Mans e tal, é bacana o carro também. Aí tem o Vision Spider, que parece com um carrinho que a Porsche, carrinho não, né? Um carrão que a Porsche tinha lá nos anos 50, 56, se eu não me engano. E o que eu mais achei legal é o Hendins, né? Difícil de falar o nome alemão, Hendins. É uma espécie de Kombi elétrica, tá? E foi mostrado, a gente tem matéria até no nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá o YouTube do Auto News, só colocar lá Auto News TV, você vai achar. Já tem a matéria dessa Kombi, se você ficou curioso, né? Carrega 6 pessoas e jamais você vai ver um caixote de feira dessa Kombi. Com né? certeza. Porque é um negócio bacana. E não é a primeira vez que tentam reinventar a Kombi, né? A Kombi a gente tem muitos apaixonados pelo... Tem uma legião de fãs. Nossa uma senhora, legião. muito bacana. Eu particularmente gosto muito de também. Kombi. Eu andei muito de Kombi, né? Fiz frete, fiz carreto de Kombi, né? Quando era mais jovem. Eu tenho um sonho de ter uma Kombi daquelas do vidro dividido ainda. Corujinha, né? Corujinha. Caro, né? Essas Kombi já viraram, estão caríssimas, né? Mas bacana, é claro, assim, não tem, gente, infelizmente não tem. Vai ser produzida, não vai, tá? É um carro conceito, tá? Mas quem sabe, né? A gente ainda tem um dia uma Kombi, né? Aí nova, viu, Bia? Já imaginou? Tem Kombi elétrica, sabia? O pessoal tá botando motor elétrico em Kombi antiga. Olha que legal isso. Aí fica show, né? Em Fusca. Imagina um Fusquinha que você vai lá e liga na tomada e anda pra caramba. Bacana. Quem sabe, né? Quem sabe? Essas coisas da onda retrô, pode ser que volte aí uma Kombi, né? Vamos ver. Bom, notícia boa também. Fala 2 agora no finalzinho do programa. Toyota Hilux, tá aqui o Ricardo Leme, que é da Toyota, tá com a gente aqui nos assistindo pelo Facebook. Vazaram os preços da nova Hilux 2021, cujo lançamento é agora, dia 17. A gente já tem lá a live, né? Agora tudo com live. A gente vai ter aí a apresentação dessa nova caminhonete. A gente sabe que ela mudou principalmente, uma das mudanças além do visual
é a mudança na motorização. Finalmente vem com um motor aí que passa um pouquinho de 200 cavalos, né? Justamente. 204 cavalos, se eu não me engano. 204. Né? Bacana, tá? O que eu achei interessante nessa na listagem de preço que saiu, ficou mais caro, né? A picape, como ela evoluiu, ela ficou mais cara, tá? Começa aí em 145.390, tá? Na SR 4x2 Flex. Que eu achei, a gente tá falando de câmbio manual, né? Na lista de preço lá da Toyota não tem mais caminhonete manual. Eu acredito. Saiu de vez, lá não tá no portfólio câmbio manual, tá? E aí bate lá nos preços, a gente tava falando de preço aqui, né? Em 241.990, 242 mil, tá? Na linha, na SRX 4x4 a diesel, que aí já veio com um pacote que também a gente esperava na Toyota, que é aquele que eles chamam de pacote Toyota Safety Sense. Piloto automático adaptativo, frenagem automática, alerta de saída de faixa, entre outros itens. Então ela ficou mais segura, ficou mais bonita e ficou mais forte. Resta saber se ela vai ter fôlego aí para encarar as concorrências pelo preço que custa. A gente sabe, né? Tá falando que Sim. A maioria das caminhonetes top aí já passou de 140 mil, né? Não tem caminhonete mais em conta, não, tá? O bicho tá pegando, velho. Eu acredito que a gente precisaria ter um programa só pra gente falar sobre preço, né? O porquê dos preços, a alta dos preços. Já tô anotando aqui, mais uma pauta. Porque tem bastante coisa que influencia nos preços, mas a realidade é que subiu bastante, né? De julho pra cá a gente já teve pelo menos em julho foi quando as montadoras voltaram da pandemia, e a gente já teve pelo menos 3 altas no preço dos veículos, inclusive a Mitsubishi agora também acabou de atualizar o preço da Triton, que lançou em 232.900, foi para 237.900 agora. 5 pau de aumento quase. 5 pau de aumento num carro que nem chegou ainda direito, né? Pois é. S10 também agora recentemente teve alta, Ranger teve alta, Ranger também ultrapassou aí uma barreira bem alta de valor aí. A Amarok V6? A Amarok V6 a gente falou no programa retrasado, ela hoje é a mais cara das caminhonetes média, então não sei onde vai parar, mas vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade. SW4 também já tem os preços, né? A SW4, deixa eu pegar aqui na minha lista, ela começa em 229 mil, é isso? 229.490, né? Na versão também, peraí, não, estou vendo errado aqui. A SW4 ela custa entre 202, a versão SR de 5 lugares, Flex também, automática, e chega aí a 314 mil, 315 mil. É grana, hein, bicho? É grana, hein? 300, não que não, né? Você fala que vale ou que não vale, é algo muito pessoal seu, né? Depende do tamanho do seu bolso e da sua vontade, mas 315 mil... Eu acredito que nessa faixa ela já entra numa briga aí com outros concorrentes de peso aí, Land Rover, Volvo, BMW, Mercedes, então assim, enfim, mas é o que tá custando e a gente sabe que vende. E tem gente comprando. E a gente sabe que vende. Tem gente comprando. E assim, ó, para encerrar aqui, hoje deu uma bagunçada nos horários aqui da CBN, mas a gente vai tentar entregar o programa mais ou menos aqui no horário para Luciane Mamoré, que já vem já com Viva Casa. Já tô olhando ela daqui. Ela também já tá me olhando daqui. Então daqui a pouco ela vem para cá. Bom, RAM 1500. A gente falou. Notícia boa, hein, Paula? Notícia boa. Já tem aí a data da apresentação dela, dia 3 de dezembro. A gente vai participar desse evento. Onde ela vai ser mostrada para a imprensa. A gente ainda não tem dados de motorização, que é uma curiosidade nossa. A gente tem versão a gasolina, que era que a gente falava que primeiramente a que viria, mas sabe também que tem versões a diesel aí em teste. Então é o que a gente estava falando, né, Ferraz? Eu acho que para fazer sucesso aqui, acho que a diesel é o caminho. Obrigatoriamente. A gente está falando de Toyota, teve a própria versão da Toyota aí. Vendeu 100 unidades, V6 a gasolina. Toyota, né? Estamos falando de Hilux, a caminhonete mais vendida do Brasil. A Toyota arriscou aí, deu um tiro no pé, lançando uma versão V6 a gasolina. Vendeu inacreditáveis 100 unidades. Então, por mais que a gente saiba que até uma tendência mundial, né, com
com motorizações, você vê o próprio Defender é a gasolina, né? Um Jeepão 4x4 que você tinha aí vários, é a gasolina. Então a gente tem aí uma vertente mundial que os motores a gasolina vão ficar econômicos e melhorar muito em torque, tudo para você meio que deixar ao longo do tempo os motores a diesel, que tem uma desvantagem, que eles são um pouco mais poluentes, eles emitem mais material particulado e tal. Apesar que hoje os motores a diesel são muito bons também. Mas, enfim, a gente acha que realmente vai deixa eu chamar aqui, já vai realmente você ter uma mudança grande aí. Eu acho que deve vir uma 1.500 a gasolina. Eu acredito que os veículos a gasolina eles podem emplacar no Brasil quando vierem com a mistura com híbrido, tá? Que aí eles vão proporcionar desempenhos melhores, né? Consumo reduzido, que hoje realmente é inviável. É inviável, não tem como você trabalhar uma caminhonete a gasolina aqui no Brasil, né? Agora a gente também não sabe como é que vai ser essa questão tecnológica aí do híbrido no meio do Pantanal, por exemplo, né? A gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser isso tudo, né? Então, a gente vai conversar também com o pessoal da Volvo, inclusive a Volvo, Casa Cor, né? Depois a gente tem que avançar com esse papo também, né? A Volvo, ela falou na semana passada que eles falaram, vamos falar de carro híbrido. Tá aqui já a Luciane Mamoré. Tô aqui, cheguei. Já chegou chegando. Bom dia, não fala, não me dá espaço rapaz, aqui. o Lu hoje atrasou tudo, viu? Ah, é? Hoje foi, não sei o que aconteceu aí foi atrasando. Eu vi que o repórter CBN entrou atrasado. Tá tudo atrasado. Então quebra o nosso gás aí. Aí já vem pra cá, já fica aqui. A Volvo, ela falou o seguinte, né, da questão dos carros híbridos, e a Lu mexe com casa, né, com decoração, e como hoje essa tecnologia da energia sustentável, ela está integrada com a casa e também com o automóvel. A gente já tem apartamentos, a gente está falando com o Jean falando aqui, né, de apartamentos onde você já tem as suas estações, já vem no pacote do apartamento, estações onde você pode plugar o seu carro elétrico e carregar. Semana passada, retrasada, eu tive aqui com a Faena Spengler, que é da SBS, que está construindo aqui, vai começar um empreendimento aqui na 15, com toda essa tecnologia já para abastecer o carro, para ter esse conforto, né? E a necessidade tá aí, né? Todo mundo vai precisar desse tipo de ferramenta. E os desafios são exatamente esses, né? Onde você vai abastecer? Você está falando da nossa região, eu falei, cara, é muito fácil você falar de posto de abastecimento em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Aqui tudo é longe, mas né? Vem aqui pro Pantanal e bota o fazendeiro aí com uma picape híbrida. Verdade. Esse cara vai abastecer onde? Vai ter que ter uma estação na sua fazenda, que às vezes é movida a gerador, aí não justifica. Você vai ter que gastar combustível fóssil para alimentar um gerador para carregar a sua picape. É um tempo ainda, né, pra gente, viver essa virada, né? Já tem outros, até o Anderson, que é daqui, um engenheiro daqui, que já tem painéis solares abastecendo estações de carregamento de automóvel. Então é algo assim. Alguma coisa a gente vai ter que refletir, né? Tanto os carros quanto as casas, todo mundo precisa ser um pouco mais sustentável, né? Agora, eu queria fazer um depoimento. Vocês estavam falando aqui da Ford, né? A Ford pegou a gente no ninho, né, assim, de amor, né? Porque meu pai foi dono de um Maverick. Nossa! Aliás, de vários Mavericks, ele era apaixonado pelo Maverick. E um deles, eu me lembro, quando chegou, ele era bege por dentro, que era uma coisa super inovadora e tal. Enfim, assim, acho que os carros e as casas e tudo fazem parte da nossa memória, da nossa vivência. Bacana. Hoje nós vamos falar um pouco disso, sobre memória dentro do Viva Casa. Nossa, que bacana. Eu tenho, assim, quando eu vejo memória, eu fico lembrando dos móveis antigos, né? Que a gente tem toda uma ligação. E tem tudo a ver com automóvel. Lu, com certeza. Obrigado, Sérgio, é o que eu falo, né? A gente tem muito para falar aqui. E Lu, eu comecei o programa falando da responsabilidade que nós temos amanhã, né? Da gente comparecer às urnas. Com certeza. E escolher, inclusive, a gente fala de casa, né? Quem que tá aí? Quem são os candidatos que estão preocupados com moradia, com certeza, com paisagismo, com urbanismo na nossa cidade, né? Em deixar as nossas ruas, nossos parques, nossas praças mais amistosas, né? Sabe que uma andorinha só, como já dizem, né, não faz verão. Mas se a gente escolhe errado, escolhe essas pessoas que não cuidam disso, já fica mais complicado. Acho que cada um precisa fazer uma reflexão, né? Olhar bem em quem a pessoa se representa, o seu olhar sobre a cidade, fazer uma boa escolha,
E se cuidar, né? Porque amanhã Com a gente vai certeza. precisar ir com máscara. Exatamente. Respeitar os horários, os mais velhos primeiro, depois a gente. Levar a sua própria caneta, né? Porque não vai ter lá todo mundo usando a mesma caneta. E só um detalhezinho, só para encerrar mesmo. Tá falando de eleição municipal. Esquece esse negócio do meu amigo é candidato, meu parente é candidato. Vota em quem vai fazer alguma coisa, né? Por mais que você tenha um amigo, pô, legal, o cara é meu amigo, eu vou votar nele. E essa eleição de vereador, ela é muito pulverizada por conta disso. Todo mundo tem um conhecido que é candidato. Ou mais. Mas esse conhecido, ele realmente tem capacidade? Ele pode representar você lá? Pensa nisso também, tá bom? Gente, tô indo, fui, já. Abraço. Gente, bom final de semana a todos. Valeu. Forte abraço. Acelera, Lu. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.